Estúdio CBN. Agora são 3h43, hoje existe polêmica para tudo, né? E até gente que recusa remédios. E mais ou menos é o que acontece, principalmente quando se trata do canabidiol. E o que tem acontecido? O canabidiol, que é uma das substâncias da maconha, a gente vai entender melhor esse assunto, mas tem gente que tem preconceito ainda. Mas o governo do estado de São Paulo começou a distribuir remédios à base de cannabis no SUS esse mês. E nós vamos entender, vamos mostrar, né, para as pessoas que não tem problema nenhum. Nós estamos ao vivo aqui no Estúdio CBN com a médica sanitarista Heloísa Scatoni. Doutora Heloísa, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Oi, Marco, boa tarde, obrigada a vocês. Bom, para começar, né? Canabidiol é uma coisa, uma substância derivada da cannabis sativa, que é a planta que, usada de outra maneira, é algum tipo de alucinógeno. A gente tem que começar do começo, porque tem muita gente que não vai aceitar o tratamento com o canabidiol. E para perguntar para uma médica sanitarista o quanto isso é seguro, o quanto isso funciona, né, doutora Heloísa? Isso. É importante falar que a cannabis, né, que é a maconha, a planta, ela tem mais de 500 componentes dentro dela. Dentre esses componentes, existem os fitocannabinoides. Os fitocannabinoides também teve uns diversos, mais ou menos uns 100, né, já descobertos, e ainda muitos para se descobrir. O CBD é apenas um deles. O THC é outro, né? A maioria dos fitocannabinoides, eles têm, sim, propriedades terapêuticas, né? O que é mais estudado é o CBD, que é o caso da regulação que foi aprovada agora, né? Mas pois não, doutora, pode seguir, por favor. Não, o uso do CBD, ele não causa nenhum tipo de alucinação, como você disse, né? Ele é para uso terapêutico mesmo, é usado como um óleo, né? E tem diversos tipos terapêuticos que a gente pode utilizá-lo. O THC, que é a substância que causa, né, a alucinação, e quem usa maconha como droga, né, da maneira como se faz, fumando e não num remédio, ele só tem a autorização de 0,2%, né? Praticamente nada, né? Você fosse falar de bebida alcoólica, é como se fosse uma gota de cerveja dentro de uma receita de remédio. Isso, até menos do que a gota de cerveja. Mas, e por que tem essa regulamentação do THC dentro, né? Previsto? Porque o THC, ele também tem seus componentes terapêuticos, né? O problema do uso dele é quando ele é feito em grandes quantidades, né? E em baixa dose, ele também tem propriedades terapêuticas. Ele é muito importante no tratamento das doenças que foram aprovadas, né? Então, por isso que ele foi regulamentado. Perfeito. E a gente está falando de doenças que as famílias que têm pessoas assim sabem o quanto o paciente sofre, que é o caso de Alzheimer, que é o caso de Parkinson, né? Tem epilepsia, né? Quem tem um ataque epilético, a gente sabe o quanto é difícil para a pessoa, para a família, nesse tipo, né? Isso. A cannabis acaba sendo uma ferramenta terapêutica que proporciona qualidade de vida, né? E essa qualidade de vida pode ser em diversos tipos de doenças. Mas nessa regulamentação específica que saiu hoje, seriam em apenas 3 delas, que são doenças que têm uns estudos mais aprofundados sobre elas, tá? Que seria a síndrome de Dravet, a Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa, que são essas epilepsias que têm mais dificuldade de tratamento farmacológico. Então, se o paciente fez uso de diversos medicamentos já preconizados para esse tipo de doença e não deu certo, aí sim pode entrar com a cannabis, tá? E conseguir esse óleo pelo SUS.
Isso tem que ficar claro também. Não é todo médico Exatamente. do SUS que vai receitar, né? Não é para todos os tipos de doença, ainda não. Mas São bem específicas. para chegar numa liberação no SUS, que é um sistema nacional, e o governo do estado fazendo essa liberação, é porque também já passou por muito teste, doutora Heloísa. Muito teste. A cannabis ela é estudada há muitos anos, muito antes da proibição ela já era usada, né? Aqui no Brasil a gente tem a primeira farmacopeia brasileira, tem a maconha como uma planta de uso medicinal, e ela voltou aí, né, no rol das medicações muito recentemente, mas ela já vem sendo estudada por diversos pesquisadores há bastante tempo, e no mundo inteiro, né? Acho que o Brasil até está um pouco atrasado em relação a essa regulamentação. Agora, por exemplo, alguém que ainda tem preconceito por se tratar da planta da maconha e foi receitado pelo médico e não quer usar, existe tratamento alternativo? Existem as medicações de uso contínuo, né? Tem assim, o CBD ele foi descoberto em uma outra planta brasileira recentemente, mas não é uma possibilidade terapêutica de uso de CBD em outro tipo de planta, né? A gente hoje encontra o CBD dentro da planta cannabis mesmo. Mas aí é uma questão de desmistificar, né, o uso desse tratamento, porque existem diversos tipos de planta maconha. Então, existem maconha que tem mais CBD e tem maconha que tem mais THC e tem maconha que tem mais outro tipo de fitocannabinoide, que é o CBG, por exemplo. O uso terapêutico é essa planta que tem mais CBD, que é o canabidiol, né? Perfeito. Bom, muitas dúvidas foram tiradas, então quero agradecer a doutora Heloísa, porque na prática, né, só passou para o SUS. Antes até de agradecer, eu quero fazer essa última pergunta. Só passou para o SUS. Os médicos já receitavam para essas certas doenças que foram citadas aqui, eles já receitavam remédios com canabidiol, né? Já. Fora do SUS, é permitido receita até para outros tipos de doença, né? Como você disse, o Alzheimer, o Parkinson, síndromes ansiosas também, né? Questões psiquiátricas, tem alguns outros tipos de patologias que são receitadas e os pacientes relatam benefício, né? Dor também é um tipo que é muito bem aceito, sim. Agora, do rol, para conseguir de graça, né, na farmácia de alto custo, que foi aprovada hoje em São Paulo, seriam só apenas essas 3 epilepsias, né? Excelente. Bom, tem uma resposta do Jaime aqui, que ele usa até com THC, diz que melhorou muito, e para as pessoas que estão fazendo pergunta aqui, de efeito colateral, é como qualquer outro remédio, né? Exatamente, e para você ter ideia, muitas vezes é até menos do que outros remédios, então tem muito paciente que acaba nem sentindo que está usando, né? O paciente vem pro consultório achando que vai ter algum sentimento de o barato, né, da maconha, às vezes tem isso. Mas acaba falando, mas doutora, eu não estou sentindo nada. Mas você está sentindo melhora do sono, né, melhora na qualidade de vida? Tô. Então é esse o efeito, né? É isso. Mas é bom... Mas é bom ficar atento, sim. Pode ser que dê alguma sonolência durante o dia, pode ser que, né, porque ela acaba causando melhorando o sono à noite, pode ser que dê alguma tontura, mas isso no início do tratamento. Mas são sintomas leves. Perfeito. Agora o Jaime se corrige. Ele usa o canabidiol sem THC. Sem tá THC. certo. Muito obrigado, então, a doutora Heloísa Scatoni, é médica sanitarista. Quero agradecer pelos esclarecimentos. A gente sempre tenta tirar esse preconceito para ajudar a saúde das pessoas. Muito obrigado pela participação, doutora Heloísa. Uma boa tarde. Imagina. Boa tarde. Tchau, tchau. Agora, 3h53. CBN, a rádio que toca notícia.
Feira das Indústrias 2024 em Indaiatuba. Dias 21, 22 e 23 de maio.